Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que a galera já tem pedido para mim há um tempo. Alexandre, você tem falado muito de fundo imobiliário, eu preciso saber as ações. Quais as ações que eu devo comprar para 2026 me deixar rico, que vão explodir, vão dobrar, triplicar de preço, e você vai saber disso nesse vídeo. Mas, antes de tudo, eu peço a sua ajuda. Se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda aí, me ajuda a crescer esse canal. Eu estou tentando levar o máximo de informações possível aqui para ajudar você a melhorar seus investimentos ou começar a investir, aprender a investir. Então vamos juntos nessa jornada. Eu estou criando a minha carteira de investimento e quero te ajudar a fazer a sua também. Lembrando que tudo que a gente mostrar aqui não é recomendação nem de compra de ativo nenhum, nem de venda. É só para você aprender como eu analiso e você também fazer as suas análises, tá? Ver se essa ação, se esses estudos que a gente está vendo, esses números se encaixam no seu perfil de investidor e aí você toma a sua decisão ou não. Antes de mais nada, deixa aqui seu comentário, se tá legal os vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal, meu amigo, me ajuda a crescer, fechou? Antes de mais nada, a gente precisa avaliar um pouco o cenário que a gente se encontra, tá? Ontem teve a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que manteve a taxa Selic em 15%, pela quarta reunião consecutiva desde julho, a Selic está em 15%. Que é a Selic? É a taxa básica de juros do Brasil. Resumidamente, para você que não sabe muito sobre Selic, a Selic a 15% é uma das taxas mais caras do mundo, é a segunda do mundo. Perde até para a Rússia, que está em guerra. Tá? Então a taxa de juros do Brasil está muito alta. E isso reflete o quê? O custo do dinheiro. Então, se você precisa fazer um financiamento, financiar a sua casa, se você quer financiar um carro, uma moto, está muito mais caro agora fazer isso do que quando a Selic estava lá 3, 4, 2%, esteve no governo Bolsonaro no início, né? Então, assim, quanto mais taxa Selic elevada, menos dinheiro circulando. Significa o quê? Economia desaquecida, menos geração de emprego, menos empresas abrindo, menos empresas aumentando a sua produção, comprando máquinas novas, criando novas lojas, novas fábricas, novos investimentos em prédios comerciais, como nos fundos imobiliários, por exemplo. Então, é muito mais vantajoso para a classe empresarial ter um juros mais baixo, porque ela gera mais emprego, ela investe mais, gera mais emprego, cresce, o Brasil cresce, o comércio circula melhor e tudo flui. Então, assim, 2026, a tendência até agora é de que a Selic comece a cair, provavelmente a partir de março, na reunião de março do Copom, já comece a queda. Vai cortar muito? Pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto dos analistas falando, a tendência é que não. A tendência é que a gente comece com um corte de 0,25 e vá sentindo ali as duas próximas reuniões para ver como é que vai evoluir isso daí. O Copom não quer soltar muito a corda para não explodir a inflação. Então eles querem ir devagarzinho e liberando juros e sentindo como vai ser a reação dos números depois. CAGED, número de inflação, IPCA e tudo mais. A tendência ao final do ano que vem acabar perto ali de 13% de juros, final de 2026. Ainda é um juros muito elevado, mas já é alguma coisa, já é um aumento, já é uma melhora de 2% e isso o mercado vê com bons olhos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eleições. Acabou de ser anunciado pelo Bolsonaro que ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro, seu filho. Ele vai indicar, ele vai apoiar, ele vai transferir o seu capital político para o Flávio Bolsonaro. No meu ponto de vista, muito boa escolha, tendo em vista que o Centrão queria o Tarcísio. O Tarcísio eu acho um cara muito competente, mas se o Centrão queria, eu já começo a ficar com o pé atrás, tá? Mas a gente não está aqui para falar de política. A esquerda não gostou da indicação do Flávio Bolsonaro. E se a esquerda não gostou dessa indicação, acho que a gente está no caminho certo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Flávio é um cara que leva os preceitos da direita, mas é um cara mais comedido ao falar, mais educado, mais centrado. Então eu acredito muito que nas alianças que ele fizer no futuro, nos próximos meses, ali, a aliança de chapa para a eleição, o mercado vai começar a entender e olhar ele de outros olhos e vai ser muito bom para a direita. O mercado gosta de um liberalismo comercial e o mercado gosta dos ideais da direita, tá? Menos impostos, redução de impostos, livre comércio, tá? Então, menos máquina pública,
tá? É tudo que a direita prega e tudo que a esquerda vai ao contrário. Então, vamos avaliar. O cenário é muito bom. A primeira pesquisa já mostrou o Flávio muito forte, com um segundo turno praticamente empatado com o Lula em 49%, tendo em vista que faz 3 dias que ele lançou a campanha e não fez nada, absolutamente nada. Algumas 2 ou 3 entrevistas ali e pouca gente ainda sabe ainda que ele tá de candidato. Então, assim, o cenário para quem investe na bolsa, no meu ponto de vista, é muito bom para 2026. Por isso, já fiz essa introdução referente à política e o cenário para 2026 que eu enxergo. Se você tem um ponto de vista diferente, eu respeito, deixa aqui seu comentário, vamos falar sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou lembrar porque tem muita gente vendo os vídeos e não tá se inscrevendo no canal, aí vocês não me incentivam, galera, me ajuda aí, fechou? Bora lá então. Primeira ação que a gente vai avaliar, que no meu ponto de vista tem tudo para explodir em 2026, é a JHSF, ticker dela JHSF3, valor da cotação hoje R$ 7,83. Nos últimos 12 meses ela já dobrou de valor, ela valorizou 95%. PL dela, preço sob lucro, que está 4,17, o PL significa quantos anos você demoraria para ter o seu dinheiro de volta, referente ao lucro que a empresa repassa aos acionistas, tá? Então, assim, um PL de até 6, 7, 8 é um PL aceitável nas ações, ok? Dividend yield 4,88 e um preço sobre valor patrimonial muito descontado, abaixo de 1. Isso aqui nas ações é muito difícil de se ver, tá? Aqui mostra a evolução da cota. Primeiro vamos falar o que a JHSF faz. JHSF é como se fosse uma construtora. É uma empresa brasileira que atua no setor de consumo, subsetor construção civil. Ela tem forte presença no mercado imobiliário com ativos diversificados que inclui shopping centers, empreendimentos residenciais e comerciais. Ela constrói e vende esses empreendimentos e às vezes ela constrói e administra, recebe essa receita dos aluguéis e tudo mais. Uma empresa muito boa, muito bem gerida, tá? Conheço os gestores, já dei uma avaliada. Tag along, o que é o tag along? Tag along é o quanto você está protegido se por um acaso essa empresa for vendida. Então tá ali, mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Uma tag along de 100% significa que o acionista receberá 100% do valor da ação no caso da venda da empresa. Fechou? Então é muito bom isso aqui, tag along de 100%. Free float, o que é? É a quantidade de ações que estão disponíveis para negociação. 43% é um capital muito legal de negociação. E os outros 57%, onde estão, Alexandre? Estão nas mãos ou da família, ou da tesouraria da empresa, ou outros investidores institucionais. Aqui estão os negócios da empresa: incorporação, shoppings, aeroporto, resorts, hospitalidade e gastronomia. Interessante isso aqui, hein? 25% da receita deles. Aqui está a posição acionária, free float aqui 43%, JHSF participações, é uma holding, outra holding aqui pelo jeito de fora do país. Profit, fundo de investimento, José Auriemo Neto, deve ser um dos donos ali da empresa. Ações de tesouraria e outro fundo aqui, Flat Global, ok? Todas essas informações você tem no Investidor 10, tá? Então é uma empresa que tem potencial de crescimento. Segundo o Bazin, não, preço teto dela 5,89, tá? Mas como essa análise que a gente fez da Selic caindo, a direita melhorando, com grande chance de vencer nas eleições, eu acredito muito nessa empresa, eu estarei comprando. Provavelmente ela até entre na carteira do canal. Vamos olhar aqui alguns números, o payout da empresa de 20%. O que é o payout? Payout é a quantidade de lucro, a quantidade do lucro que é disponibilizado para os dividendos. Vamos ler o que está escrito aqui, mede quanto do lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas em forma de proventos. Então, se ela paga 100%, ela distribui o total. Aqui ela não, porque ela faz caixa. LPA é um número que eu sempre olho. Lucro por ação, de 1,90. Muito bom, hein? E o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Mede sobre o patrimônio da empresa que retorna de lucro para os acionistas. Quanto maior esse indicador, melhor o retorno aos acionistas. 15% é considerado bom. Acima de 15%. Ela está com 20%, então é muito bom. O que mais que a gente tem aqui? O CAGR receita de 5 anos, é o aumento de receita. Nos últimos 5 anos tem aumentado a receita em 11%. E os lucros, aumentado os lucros
nos últimos 5 anos em 15%. Uma empresa que tem aumentado os lucros, paga bons dividendos e tem potencial para crescer por conta do cenário fiscal, então eu acho bom a gente avaliar com melhores olhos, né? Segunda ação que a gente vai olhar é a KLBN4, a Klabin, é uma empresa, uma indústria que trabalha com papel e celulose. A receita dela sempre, a grande maioria, é vinculada ao dólar. PL dela tá de 12 por 12 vezes, então assim, ela demora 3 vezes mais para você retornar o lucro sobre o seu investimento, o valor que você investe. Porém, o payout, ó, a gente acabou de falar do payout, 66%. O LPA dela também não é muito alto, lucro por ação de 30 centavos. Mas por quê? A Klabin é uma empresa que veio sempre dando muito lucro nos últimos anos. Porém, ela é uma empresa que reinveste muito esses lucros. Então, ela deixa de pagar os dividendos agora para os acionistas, reinvestindo, melhorando a estrutura, aumentando o capital para pagar dividendos lá no futuro. Então, se você pensa no longo prazo, Klabin é uma ótima opção. Dívida líquida sobre o EBITDA de 3,42. Olha, é um ponto de atenção. Por quê? Porque a Klabin se alavanca bastante. O que é alavancar? Ela pega dinheiro, como ela sabe que ela é uma boa provedora de lucros, ela pega dinheiro emprestado para aumentar, para colocar mais máquinas, para comprar mais terras, para plantar mais árvores para gerar a celulose. Mas no caso da Klabin, tá dentro, tá? É aceitável isso daqui, por conta da alta lucratividade da empresa. Ela é uma boa pagadora de dividendo também, nos últimos anos, na média. Boa pagadora de dividendo, no atual está em 5%, ano passado foi quase 6,14 em 2023. Então, na média dos últimos 5 anos está dando 4,23, 5,17 atual, uma boa pagadora de dividendos. O payout dela tem variado um pouco. O preço teto dela tem upside, segundo o Bazin, 3,80 para 4,20. Já tenho o Klabin na carteira, ó, Tag Along, que a gente acabou de falar também, 100%, Free Float de 63%, uma empresa muito boa, com bastante negociação na bolsa. Valor de mercado dela de 23 bilhões de reais. Porém, essa empresa, só de terras que ela tem ali na região de Ortigueira, se for avaliar pelo valor atual dessas terras, ela já passa desses 23 bilhões. Então, assim, se ela quebrar, falir e for vender só as terras, ela já não deixa devendo para ninguém. Então, é uma ótima empresa, ótima gestão. Já tenho em carteira e vou continuar investindo por conta do aumento, pela queda da Selic, vai aumentar o giro de mercado, vai vender mais papelão, porque a economia vai se aquecer e o lucro vai aumentar, beleza? Vamos ver aqui um pouquinho da atuação dela. Ó, os países que ela gera receita, ó. Brasil, 65%, Itália, China, Argentina, México, então assim, tem todos esses países aqui em negociação em dólar. Então, 35% da negociação da Klabin é em dólar. E o que ela gera receita? Embalagens PO, papel cartão, celulose, fibra curta, celulose, fibra longa, fluff, papéis, container board, ok? Todas as informações, mais uma vez, no site do Investidor 10, você consegue avaliar muito bem as empresas que você quer entrar. Fechou, turma? Próxima ação. Mas antes da próxima ação, já quero deixar para você o seguinte. Eu falei 3 ações, mas eu vou deixar mais uma de lambuja no final. O editor vai ficar bravo comigo. Mas eu já até preparei ela aqui. Terceira ação que a gente vai avaliar agora é a Grendene. É uma empresa que trabalha com o varejo, certo? Olha que legal esse número aqui, ó. É o gráfico de receitas, que é a barra verde, e o lucro líquido. Vem sempre crescendo receita e crescendo lucro. Crescendo receita e crescendo lucro. Aqui que deu uma estabilizada, né? Nos últimos 12 meses. Mas se você quer uma empresa para o longo prazo, você tem que olhar isso. Receita e lucro. Crescimento de receita e de lucro. Então a Grendene é do setor de calçados. Preço de cotação hoje 5,38. Valorizou pouco nos últimos 12 meses, 7,25. PL de 6,75. Dividend yield muito bom de 11,36. Ela nunca chegou a um patamar muito alto. Tá, então o máximo que ela chegou aqui nos últimos 5 anos foi R$8. Vamos ver se tem mais para trás aqui. O topo dela foi R$8. Então ela já vem aqui, ó, de uma queda dos últimos 2 anos. Quase 2 anos, do último topo que ela fez, estava em 6,4, hoje ela está sendo vendida em 5,38, tem um potencial de crescimento, mas a gente olha sempre para o longo prazo. Segundo o Graham, essa ação deveria ser vendida a R$9, 8,99, com um upside possível de 68%. Tá? Não quer dizer que vai chegar nisso. Payout de 62%, muito bom. Margem líquida de 26%, que é o que sobra líquido
depois da operação, da receita operacional. LPA de 0,80, lucro por ação, né? ROI de 17%, quase 18%. E cadê? Dívida líquida sobre EBITDA, negativa, galera. O que é dívida líquida sobre EBITDA? O EBITDA é o lucro antes das amortizações, impostos e juros, tá? Então, qual é a dívida líquida nesse resultado operacional antes de descontar isso, impostos, amortizações e juros, tá? Então quer dizer que é o lucro operacional mesmo da empresa, antes do EBITDA. Se a dívida está negativa, quer dizer que ela não tem dívida, ela tem caixa, tem mais caixa. Então isso aqui é uma empresa, mostra uma empresa muito sólida, muito sólida. O crescimento de receita não foi tão bom, tá? 7% nos últimos 5 anos não foi tão bom. O lucro, ela aumentou o lucro, tá? Então se ela melhorou operacional dela, então ela melhorou a produtividade. Se ela aumentou o lucro e não aumentou tanto as receitas, quer dizer que a produtividade dela melhorou. Empresa muito boa, não tenho ainda na minha carteira, mas sem dúvida vou colocar na minha carteira essa empresa. E por último, galera, queria deixar de brinde para você que ficou até o final, você que ficou até aqui, meus parabéns. Você é um cara que vai crescer na vida, você monta a sua carteira, só tenha disciplina para você montar a sua carteira e continuar seguindo, montando ela pensando no longo prazo, que você vai se aposentar pensando em dividendos. E não se esquece, se inscreve no canal, meu amigo, me ajuda aí. De brinde para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou falar uma ação que eu tenho comprado muito. Ela é uma empresa muito boa, pagadora de dividendo, uma empresa de seguros, é a BB Seguridade. Ela está passando por momentos difíceis porque o balcão de vendas dela maior é no Banco do Brasil. Como o Banco do Brasil está com um pouco de dificuldade por conta do agro, consequentemente, ela tem passado por dificuldades nesse ano. Mesmo assim, o dividendo ainda continua muito bom. Empresa de seguro, uma empresa que a receita operacional dela é a venda de seguros. Ah, jura? A questão é o seguinte, galera, quando você vende seguro, eu falo por mim, quando eu compro um seguro, eu compro para não usar, torcendo para não usar. Então eu pago lá R$1.000 de seguro na minha casa, mas torcendo para que eu não precise usar o seguro. E assim a maioria das pessoas. E assim a maioria dos casos acontece. De 100 pessoas, 6, 7, 8 pessoas usam o seguro. As outras 93, o que acontece? Gera caixa para a empresa. Esse caixa é o dinheiro em caixa. Eles estão reinvestindo ele no mínimo em Tesouro Selic, 100% de CDI, que vai render hoje 15% ao ano. Então é uma receita vinda não aí já do operacional da empresa, mas é uma receita vinda do financeiro, uma receita financeira, porque o dinheiro que eles estão em caixa já colocaram para render. Então tem sempre a receita do operacional, que é da venda de seguros, e a receita do dinheiro que tem em caixa, que é uma receita financeira. E isso faz cada vez mais crescer o caixa da empresa, por isso ela paga tantos dividendos. É uma ótima empresa, tá? Segundo o Graham, ela tá cara, tá com um upside negativo de 27%, mas olha isso aqui, ó, payout da BB Seguridade, 95% de payout. Cadê o LPA dela? Sumiu aqui, saiu do lugar. LPA, 4,50. Olha esse LPA, galera. É sensacional um LPA desse. O crescimento de receitas nos últimos 5 anos aqui tá negativa, 100% negativa aqui. Eu não entendi por que tá isso, mas tudo bem. E o lucro cresceu em 19%. Vamos ver aqui. Dividendo médio dos últimos 5 anos, 7,50. Payout vem crescendo, ó, a quantidade de distribuição. Segundo o Bazin, tem upside de 25% positivo, então ela deveria estar sendo vendida a R$ 44,15, está sendo vendida a R$ 35,32. Então, muito interessante. Tagalong da BB Seguridade, 100%, sensacional. Free Float, 31%. Não é tão bom, mas tem muita ação no mercado. 2 bilhões de ações sendo negociadas, tá? Desse Free Float de 2 bilhões, 31%. 100% da receita no Brasil, corretora, seguros, previdência e outros, ok? Essa é o que gera receita para a empresa. E é isso, galera. Empresa muito boa. Deixo para vocês como um brinde, sendo que o vídeo era para 3 ações e a gente falou em 4. Se você focar e estudar as boas empresas, eu deixei 4 boas aqui. Existem muitas, tá? Se você começar a estudar, olhar, analisar uma por uma, fazer comparações, fazer questionamentos, não existe uma verdade verdadeira, uma verdade única no mercado.
Tem muita coisa para você fazer, você estudar. E se você continuar aqui nesse canal, eu garanto para você que você vai crescer muito o seu conhecimento em ações, em fundos imobiliários que vão te fazer se aposentar com dividendos, com segurança. Fechou, turma? Espero que tenham gostado do vídeo. 2026 é nosso, vamos junto, é nóis. Valeu, um grande abraço e fiquem com Deus.